Podemos revisar um pouquinho sobre o último ensinamento que falamos sobre Tribunal de Jesus. Você lembra? O que você lembra? Aí vai estar jogando, primeiro ele vai estar julgando os que aceitaram ele, mas aí Jesus vai julgar de acordo com o que a pessoa fez com os seus dons e talentos, né? O que a pessoa fez. Se a pessoa ganhou 5 dons e conseguiu multiplicar, fez mais 5, aí aquela pessoa será dado o governo de 10, não é isso? Se ela ganhou 2 e conseguiu multiplicar para 4, então aquela pessoa será dado 4. E aquela pessoa que recebeu, guardou e não fez nada, então aquela pessoa não vai ganhar nada, pelo contrário. O daquela pessoa vai ser tirado e vai ser dado para a pessoa que fez alguma coisa. O que vai ser tirado dela? O dom. O poder, Muito bem. Lembrou? Algo mais que você pode acrescentar? Você lembra? Pode falar sobre o trono branco? O trono branco é o trono de Deus, é aqueles que não aceitaram. Os mortos, lembra? Que Vê aí, capítulo 20, verso 11. Lê. Vamos ler de novo. E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha 12 aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado fora do lago, lançado no lago de fogo. Ok. Então o trono branco é o trono de Deus, fazendo o quê? julgando a quem? os mortos. E quem são esses mortos? Não, os que não aceitaram o que Jesus Cristo, nem a promessa, nem os que viveram com ele, nem os que depois dele viveram. Certo? Todos os mortos. Velho Testamento, durante a vida de Jesus e depois da crucificação. Todos os mortos que não aceitaram, porque já ressuscitou, ele já ressuscitou quem? Jesus. No trono Os dele. mortos. Que acreditaram nele. Acreditaram nele. Né? Eles já foram tirados. Então agora quem ficou, quando ele vai ser morreu, julgado por quem? ficou 3 dias e agora Por Deus. Aí eles vão voltaram. ser julgados, vai ser esse julgamento do trono branco. Exatamente. Aqui não tem chance. Eles não vão Aqui ser eles julgados são com direito de ressuscitados e vão falar assim, para estar na presença de Deus, e aí? O que você fez? Está aqui no livro, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Lançado no fogo do inferno. E você? Você fez isso, você fez isso. Uma vez que você morreu e não aceitou, já acabou. Já acabou. Então, não adianta. Você vai Não ser tem mais ressuscitado chance. somente para estar na presença de Deus, para você receber o seu julgamento. E para ir lançado pro fogo de novo, hein? Só para Porque isso é igual, olha só, é por isso que se chama julgamento. Você já viu quem é preso está na cadeia. Aí vai para julgamento, sai da cadeia, para ir para julgamento. O juiz, você foi culpado, e ele para onde ele vai? Ele volta para a cadeia? Ele vai para a prisão. É, pra prisão. E lá ele vai cumprir a sentença dele. ou não, né? É isso que vai acontecer. Do jeito que tá no Brasil. Por isso é importante também, quando está uma pessoa na cama, quase morrendo, É se você importante. consegue falar e eles aceitam, ali, já acabou, eles aceitaram. Mas se não teve chance, Acabou. por isso as pessoas vão chorar. Porque quase teve uma oportunidade, mas eles não fizeram e Se passou. acabou, não tem mais. Na verdade, não existe ninguém que possa dizer que não teve centenas de oportunidades. Porque hoje, principalmente hoje em dia, a divulgação, uma real oportunidade, você tem que ouvir o que ele fez. Então, isso é uma oportunidade. Então, você estar vivo não é uma oportunidade. Você tem que ouvir alguém, por isso que é importante. Se pregar o evangelho, por isso é importante. Escrever livro. Porque tem gente que nunca vai numa igreja, não vai ouvir, mas de repente compra um livro e vai ler e, puxa vida, tem os princípios de Deus, eu vou buscar Deus e aceita Jesus. Pronto. Entendeu? Isso vai trazer o último julgamento. Então, tribunal de Jesus é
dando o galardão para os crentes. A gente é conhecido como Tribunal da Justiça, porque somente os justos vão participar desse tribunal. É para ver, como ela está explicando, o que você fez com os seus talentos. Trocando minutos, quem é dele, quem não é, vai para o fogo. Vai pro fogo mesmo. E também, então, o trono branco é que? Agora, o julgamento de quem? Dos mortos. E quem são os mortos? Os que não aceitaram Aceitaram o quê? Jesus. Isso é importante. Os que não aceitaram Jesus. Porque se você lembra em João capítulo 16, versículo 8, 16, 8. 9 e 10. Olha, lê, por favor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o... Não? É bom. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ok, então, o versículo 9 diz: do pecado, essas são as pessoas que estão diante do trono branco, em frente a Deus. Porque eles não aceitaram. É a única razão que eles estão lá em frente, porque não aceitaram Jesus. O que ela está dizendo, eu vou trocar em outras palavras para realmente vocês entenderem isso. Não é o pecado que te separa, é o pecado de não crer em Jesus. Está escrito aqui, ó. Do pecado, porque eu não creio. Não é das coisas erradas que fez. É isso que a igreja hoje, infelizmente, a religião ensina errado. O pecado não nos separa mais de Deus. Não importa qual é o seu pecado. Só existe um pecado que te separa de Deus. Não crer no Filho de Deus. Ok? Então você cometer pecados, você vai ter consequências disso. Mas ele não te separa de Deus. Porque Jesus Cristo fez o quê? Morreu. Ele resolveu o problema pecado. Ou seja, ele tomou todos os pecados, plural, em cima de si, e agora ele fez fácil para a gente. Só existe um pecado que vai te separar do Pai. Qual é? Não crer nele. Não crer no que eu fiz por você. Quando a gente fala que ele não aceitou a Jesus, não aceitou o que ele fez na cruz do Calvário, que foi resolver o problema pecado. Então olha só, para vocês entenderem realmente bem, se você não aceita, não crê no que ele fez por você, significa o quê? Todos os seus pecados, plural, são seus. Porque não foram pagos o preço. Então você vai ter que ser julgado pelo quê? Pelos meus pecados mesmo. Exatamente. Então é isso que está escrito no livro. E é isso que as pessoas não entendem. O cristão tem alguma coisa escrita nesse livro? Não. Por quê? Porque ele creu e ele já foi, os pecados dele já foi pagos. Exatamente. Já foi resolvido. A igreja não consegue entender isso. Infelizmente. Não existe mais uma câmera filmando, ninguém está anotando os nossos pecados. Você continua pecando? Não, continua. Infelizmente a gente continua errando. Mas isso está sendo contado negativamente para você? Não. Vai ser contado agora, porque se você fizer alguma coisa de errado, você vai ter as consequências. Mas não está atrapalhando com o teu relacionamento com o Pai. Porque o problema pecado já foi resolvido. Então, não é os meus pecados que separam de Deus. É por isso que a gente acha errado quando, por exemplo, você é membro de uma igreja. Vamos dizer, vocês são membros de uma igreja, tá? É um exemplo. E o Bruno teve uma caída e teve um problema, pecou. Sabe o que eu estou falando, né? Aí o que a igreja faz? Exclui ele. Aponta o dedo. Exatamente, exclui ele. Por quê? Se esse problema que ele está cometendo já foi pago o preço por ele. O que a gente tem que fazer é o quê? Ir lá e trabalhar com ele para que ele deixe de fazer isso e volte a ser quem ele foi criado para ser. Concorda? Mas a igreja tende a afastar a pessoa. E você vai ter problemas no seu casamento, você vai ter problemas com a sociedade, você vai ter problemas de várias maneiras. Então, deu para entender bem isso? Isso é o básico da vida cristã. E a maioria dos cristãos, infelizmente, ainda não sabe isso a fundo, como eu estou tentando explicar para vocês entenderem. Então, agora vamos ver uma coisa boa em capítulo 21. Começamos ali com a nova terra, novo céu e nova Jerusalém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois como eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ok, para só um momento ali. Você vê que o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Lembra que eu falei que depois de 1000 anos, Jesus está limpando a terra de todos os inimigos dele para preparar para Deus Pai morar conosco. Você sabe o que essa palavra ataviada significa? É preparada. Preparada com as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Ela foi deixada tudo pronto como noiva adornada. E esse adorno, você sabe o que significa? Embelezar com honra. Não é simplesmente um adorno, botar um brinco, botar uma tiara, botar uma pulseira, não é esse adorno. É um adorno de honra, é adornar, ou seja, colocar honra, preparar com honra. Ok? E por que fala que o mar já não existe? O mar já não vai existir. Não vai existir mais mar? Então por isso que as pessoas mais antigas falam que um dia o mar vai pegar tudo que é dele? Ele não vai existir? Não, então ele não vai pegar tudo que é dele. Ele vai deixar de existir. É o contrário. É. Esse ditado está totalmente errado, porque é exatamente o contrário. O mar não vai mais existir. Acho que eles entendem errado. Por que o mar não vai mais existir? Porque ele já devolveu até os mortos que ele tinha para ser julgado. Exatamente. Mas por que ele não vai mais existir? Porque no começo ele não existia. Até Noé não existia mar. Quando Deus estava criando, Quando Deus criou tudo, houve separação das águas. Essas águas são águas, fonte de água, é água doce, que a gente chama de água doce, água fresca, não é água salgada. Eu achava que quando ele criou, você fez a separação, era esse mar que ele tinha feito. O mar foi criado com Noé, com o dilúvio. Pra arca. Não existia mar, era tudo terra. E existiam as águas, lagos, água fresca, água que mina, água que brota. Okay? Nunca choveu também? Nunca tinha chovido até o dia de Noé, até o dia que começou a chover em Noé. Existia no final da tarde uma garoa. Mesmo quando não chove, o que acontece de noite? Você não fica tudo molhadinho? Isso é o suficiente para as plantas crescerem. Não precisa de chuva. Então, por causa do pecado, houve a chuva. A ciência hoje explica o que a Bíblia já explica já há muito tempo. Existia a terra era protegida por uma camada de água. E dentro da terra também tinha água. No dilúvio, a água tanto caiu do céu quanto saiu de dentro da terra. Por isso que em 40 dias inundou tudo, o planeta inteiro. Não existia nada, só ficou água. Aí quando a água baixou, aí começou a ter as divisões, mas ela não baixou totalmente. Tem um oceano, tem um mar. Eis aí. Com toda a sua força. Continua. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quando os tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso aqui é somente uma referência do que já aconteceu, que a gente leu no verso anterior, no capítulo anterior, do 20, do 11 até o 15. E vai ser o julgamento. Né? Exatamente. Entenderam? O que vai acontecer ali até 8. Ok. Então, o céu não é, a gente não vai para o céu. É uma nova terra e um novo céu. Por que é um novo céu? Porque agora tem acesso da terra ao céu. Ou seja, céu onde o Senhor Deus está. O natural
vai ter acesso direto ao espiritual. Quando a gente fala céu, não é que a gente olha para o céu e vê o céu. É algo que a gente não vê, está além da nossa percepção natural. Então isso, o céu a gente pode chamar de espiritual e a terra a gente pode chamar de natural. Então, no novo céu e na nova terra vai haver o quê? Vai haver uma conexão, a gente vai poder estar nos dois lugares. O Senhor vem até nós, nós vamos até o Senhor, nós vamos estar juntos, ok? 9. A Nova Jerusalém. Agora vamos ler sobre o Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias de últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ok, para um momento. Se você pode imaginar 4 lugares, 3 portas em cada um. Cada muro. E as portas são grandes, enormes. Olha só, são 4 lugares com 3 portas, que dá 12. É como se fosse um quadradão assim, com 3 portas em cada um. Exatamente. E você entendeu quais são os 12 anjos, as 12 tribos? Ele está explicando aqui claramente. São os 12 apóstolos, são as 12 tribos de Israel. Exatamente. E do Cordeiro quem é? Agora olha só, pergunta. Cordeiro. Cordeiro? Sim, diz 12 apóstolos do Cordeiro. Quem é? São os apóstolos de Cristo. Pois é, mas um não se suicidou? Judas. Mas teve um que tomou o lugar dele. Quem foi? Quem escreveu 1/3 do Novo Testamento? Olha só. Quem foi que escreveu Romanos? Carta aos Romanos. Paulo. Quem foi que escreveu a carta aos Efésios? Paulo Quem também. foi que escreveu a carta aos Coríntios? Paulo. Quem foi que escreveu a carta aos Tessalonicenses? Paulo Quem também. foi que escreveu a carta a Timóteo? Paulo também. Quem foi que... Então quem foi que escreveu 1/3? Paulo, 1/3. Entendeu? Então Paulo assumiu... E que não andou com ele, né? Não. Mas foi discípulo porque ele aprendeu tudo. Você vê que todos os ensinamentos dele Mas são pelo Espírito exatamente Santo. iguais pelo Espírito Santo. Mas ele é... Quem foi que escolheu ele como apóstolo? O Espírito Santo. Não, Jesus. Apareceu para ele, ele caiu do cavalo, ficou cego. Continua, por favor. 15. Com 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Cana é uma vara, tá? Para vocês. E seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Deixa eu só explicar uma coisinha. Você sabe o que é um côvado? Olha só, um côvado é a medida daqui até aqui. Isso aqui é um côvado, 144, que é a medida de um anjo. Então, na verdade, é até a ponta do dedo médio, aproximadamente meio metro. A distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O dedo médio é esse aqui. Então, Então é isso, daqui aqui, até aqui. Então, o dedo maior aqui. É o dedo médio. Médio ou do meio? Dá um pouco 50. É? Meio metro. 18. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, o 10º crisópraso, Uma pedra de cor verde. o 11º jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas,
Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Imagina, uma pérola Jesus! gigante. Jesus. Para você ver o quão poderoso e quão... como é que eu posso falar? Muito caro. Tá faltando dinheiro no céu? Tá faltando precioso. E é isso, por isso que quando você lê isso aqui, para você ver, isso é só a cidade. Ostentou bonito. Nossa! Pois é, aí olha só o verso que Paulo fala pra gente. Que Deus vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com o que Ele tem na glória. Você está lendo aqui as paredes e as portas. Isso é só as paredes e as portas. Agora você imagina, se falta alguma coisa para Ele, para prover para você. Essas são as coisas, os detalhes que as pessoas precisam ler a Bíblia para poder entender um verso. Quando Deus fala que todas as nossas necessidades vão ser supridas de acordo com o que Ele tem na glória. Aí você lê a glória dele aqui, você lê a majestade que é o reino de Deus. Aí você fala, pô, se o último que você leu aí, a praça da cidade é de ouro puro. Ouro. Eu fui lendo. A praça. Então você vai imaginando, né? Olha só, essas pedras todas que está falando aqui, eu um dia ainda vou sentar para poder fazer um desenho, uma maquete no computador. Eu queria fazer. Para vocês verem. Cada pedra dessa tem cores que você, assim, é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade um dia para passear, vai na Barra da Tijuca, numa loja chamada... Como é que é a loja? Leger. Você sabia que o Brasil é o maior exportador de pedras preciosas do mundo? Nessa loja tem todos os tipos de pedras. Tem estacionamento gratuito e olha aí para vocês verem. É uma coisa assim, é lindo. E lá é pedra. Se você for no andar de cima, são joias que eles fazem com as pedras. Mas na parte de baixo, são as pedras. Para vocês terem uma ideia, quando você estiver lendo isso aqui, da multicor que é o céu. Hoje a gente olha para um dia ensolarado, já tem muita cor, não tem? As plantas, o mar, o céu, não é? Imagina no céu, imagina aonde o Senhor está, com essas pedras preciosas brilhando, com o sol batendo, você entendeu? Só uma dessas pedras aqui, ó, só para você ter uma ideia, o crisópraso. É uma pedra de cor verde com tonalidades douradas, das quais adquiriu o seu nome. Porque tem um crisólito também. O sardônio é uma pedra preciosa marcada pelas cores vermelha da cornalina, ou seja, do sárdio. Vou ler uma outra. Calcedônia, pedra preciosa de cor cinza escura mesclada com azul, amarelo e púrpura. Numa pedra. Você entendeu? Agora você começa, quando você vê, entende que pedras são essas, você começa a ver que riqueza que é realmente o céu. Mas por que não tem assim tanta divulgação dessas pedras? Não deve conseguir fácil não, né? Muitas delas elas são absurdamente caras. E algumas você nem encontra mais na terra. Está guardada só lá. Só no céu. Ok, vamos. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a sua glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora preste atenção nisso aqui. Muito bonito, não é? É uma visão assim, se você parar para realmente imaginar. Agora preste atenção no último verso. E não entrará Mas nela. somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. A gente viu o livro da vida, como é que é. Lembra que aquele que não fez nada, para o que vai acontecer com ele? Que recebeu os dons e não fez nada, o que vai acontecer com ele? Vai ser tirado do Ele livro. não vai estar aqui. Então, portanto, esses crentes mais ou menos, crente que acha que é crente, que está só guardando não vai estar aqui. Por isso que não vai haver contaminação, abominação, mentira. É só quem realmente Entendeu e viveu. Exatamente. Porque olha só, aí essa é a questão.
Se você recebeu a Jesus, se você tem o conhecimento do que Ele fez para você, se você entendeu, o que você vai fazer? Vou transmitir. Você vai viver. Tem muita gente que ainda está... No meio do... Não, simplesmente aceitou e acha que está tudo certo. A gente nunca para de estudar, e sabe quando a gente vai parar? Nunca. No dia que a gente No morrer, dia porque aí que o a Senhor gente vai nos dar a morrer. revelação total do que a gente iria estar estudando. Então a gente nunca deixa de aprender mais sobre a palavra de Deus, mais sobre quem é Ele, mais sobre quem nós somos nele, entendeu? Então para esses que se acomodam, eles não vão estar aqui. Sabe que agora com os problemas políticos nos Estados Unidos, estamos vendo cristãos que eles aceitam partes que não concordam com a Bíblia. Para mim, eu vejo que já está separando as pessoas que assim, realmente... Para começar a se separar. Uhum. Porque você se aceita uma coisa contra o que ele pensa, já não está Você já não está caminhando com ele mais. Uma coisa pode ser... Você aceita aborto do bebê para salvar a vida da mãe, mas é aborto. É aborto. Então, tem pessoas, eu não aceito aborto, mas eu aceito só por esta razão. Então, você já está, não concorda, é vida. Casamento do homossexuais. Alguns, mas temos que amar a eles para eles aceitar. Temos que amar A pessoa. a pessoa Não falando a quem está verdade, falando. porque às vezes a verdade machuca. Às vezes a pessoa fica com raiva. E às vezes o cristão não fala a verdade porque tem medo que eu vou machucar, eles não vão falar nada, espero que eles aprendem outro modo, mas não através de mim. O que ela está tentando explicar é o seguinte, em outras palavras. Se você, hoje em dia, ser cristão é aceitar qualquer coisa. A gente tem que amar todo mundo. Jesus Cristo não disse isso. Nós temos que continuar defendendo o que é certo, mesmo que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você ama sua filha. Se você a ver colocando 2 dedinhos na tomada, você vai bater nela? Mas e se ela toma um choque e não aprendeu e continua lá tomando choque? Aí eu tiro. Então você tem que tirá-la. Você deixar ela tomar choque para aprender, então se um dia, quando ela tiver com 20 anos, ela quiser experimentar cocaína, você vai deixar ela para aprender? Eu não deixo É a não. mesma É a mesma situação. coisa. Você não precisa que ela se machuque para que ela aprenda. Você pode evitar que ela chegue até Se esse bem que as ponto. meninas nunca fizeram isso, né? Então a gente tem que impedir o que está errado. E a gente está fazendo em amor. Eu, por exemplo, já tive que tirar meu filho, estava com os 2 dedos na tomada. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma chinelada na mão dele. Nunca mais ele botou ali. Eu bati nele porque eu estava com raiva dele, porque eu não gosto dele. Ou exatamente o oposto, porque eu o amo e não queria ver que ele se machucasse. Certo? Então a gente falar a verdade, que a pastora Sandra está falando, se por exemplo, hoje em dia todo mundo fala, tem que ser politicamente correto. Você não pode falar com um homossexual que ele está errado. Tem que amá-lo. O amor é que vai conquistar. Sim, o amor vai conquistar. Mas eu o amo falando a verdade para ele. É verdade. Você está em pecado, você está errado. Você vai morrer por causa disso, você vai ter AIDS. É uma aberração da natureza. Você vai querer se casar com uma outra pessoa do mesmo sexo, você não vai poder dar continuação à sua vida. Adotar não é dar continuação à vida. Então você tem que ensinar as coisas. E isso dói. Como dói para um pai ter que bater no filho. A gente não bate em filho porque a gente odeia ele. A gente bate porque a gente ama. A gente quer educá-lo. A gente quer que ele seja uma pessoa boa quando for um adulto, correto? Ninguém bate em filho porque está com raiva. A gente bate em filho ensinando. Porque é necessário. E dói muito mais na gente, como pai, do que neles. Coisa que filho só vai entender quando for pai de novo. É verdade. Você entendeu? Porque até então acha, meu pai me batia por tudo. Eu fui entender meu pai e minha mãe quando eu tive meu filho. Então a gente tem que ver que o amor, ele também, em certas formas, vai machucar. Por quê? Porque ele está amando de uma maneira, a pessoa está tão a fundo no pecado que a gente tem que tirar. E isso dói. Dizer para você que você está errado, dizer para você que você vai morrer por causa disso. Não é assim? Então o que a pastora está falando é exatamente isso. A gente não pode permitir simplesmente, porque a gente é cristão, a gente tem que amar todo mundo. É porque eu amo todo mundo que eu vou falar para eles que ele está errado. Uma mãe que vai fazer um aborto, eu vou falar para ela que ela está errada, que isso não. Eu vou ser duro com ela, por quê? Porque eu a amo. Okay? Esse é o entendimento que nem todo mundo tem. Por exemplo, assim, tava na quinta-feira, tava eu, Mariana e o outro rapaz lá, tinha uma Bruno também, na caminhonete. Aí eu falei, a gente fez um estudo sobre o Apocalipse. Aí eu falei com o Bruno assim, eu falei, Bruno, ainda dá tempo de você ser salvo, Bruno. Que ele
Só vive para esborra, o negócio dele encher a cara e beber, coisa. Eu falei, Bruno, ainda dá tempo de você ser salvo. Ele, não, mas eu vou ser salvo. Eu falei assim, e se na hora que Deus perguntou para você assim, o que você fez com os dons que eu te dei? Aí ele, eu fui para festa. Eu falei, tá vendo? Não é brincadeira. E eu falei, aí o Mariano só fica assim. O Mariano é radical, né? Ai, meu Deus do céu, ele não entende não, Bruno. Eu falei, não vai entender porque a gente tem que ensinar, Mariano. Se a gente não ensinar pra ele, aí ele fala assim, já viu vocês com essas conversas já? Eu falei, não, Bruno, eu só tô te falando que ainda dá tempo de você se arrepender, porque se você ver lá no Apocalipse, tá bem claro lá o que vai acontecer o dia que ele voltar. Então se você não acredita no que está escrito ali, você já está condenado, Bruno. Não, mas eu acredito, né? Tá, beleza, você acredita, e o que você está fazendo para se mudar? Não, ainda tem tempo ainda tem tempo. Eu falei assim, Bruno, ele sabe. Não, eu falei, Bruno, você nunca sabe quando ele vai vir. Pois é, e aí olha só, aí acontece alguma coisa e ele morre. Ele vai poder chegar na presença no dia do juízo e falar assim, mas ninguém me falou nada, ele pode? Não pode falar, porque ele foi falar, eu avisei para ele. É isso que eu digo para as pessoas, que elas têm oportunidade, e muita gente está esperando ainda, eu vou curtir minha vida, quando eu for velho, isso aí. quando eu ficar velho, aí eu aceito Jesus, aí eu vou para a igreja, aí eu vou ler a Bíblia, aí já curti a vida, mas você não sabe se você vai ter oportunidade disso. Porque você pode morrer assim, Você pode estar caminhando na rua e um raio caiu e matou. O meu tio. Uma bala perdida. Uma bala perdida. Você pode escorregar no banheiro em casa, bater com a cabeça com ele. O meu tio Gilbeira, a minha tia chegou com ele, o que era cego, chegou com ele do banco. Aí ele falou que ele estava cansado, tomou banho, deitou na cama, morreu. Aí na hora que ela mexeu com ele, Gilbeira, já era, já tinha ido. Então, aí você está esperando uma outra oportunidade? E aí? Cadê a oportunidade? Já era, passou e você não As oportunidades foram dadas várias vezes, mas a pessoa disse não. Sabe que uma vez eu, vou dizer, motivei uma pessoa para começar a ler a Bíblia dizendo, porque eu estava olhando a televisão e vimos inundações e falou, uau, quantas inundações que estão acontecendo. Eu falei, você sabia que isso está na Bíblia? Ele falou, não sabia. Tem isso, tem fogo também, que ia terremotos, tudo isso. Sabe, a próxima vez que ele veio dentro da oficina onde estava trabalhando de dentista, escritório, ele falou, sabe o que? Estou lendo a Bíblia. Que bom, porque ele não sabia que isso estava já profetizado, mas uma palavra simplesmente que eu falei, sabe que está na Bíblia? Então ele começou a ler. Teve a curiosidade. Pois é, pastor, o problema é que a pessoa não tem a... Não é ó, igual tipo assim o Bruno, ele não tem essa capacidade hoje ainda de enxergar que esse dia que ele espera que aconteça daqui a 300 anos, pode ser amanhã, pode ser agora. Sim. E ele não tem consciência da gravidade, porque para ele é muito cômodo, igual ele falou assim, não, mas ainda tem muito que correr, eu curti minha vida, isso Deus falou na Bíblia que eu tenho que curtir minha vida. Eu falei, Bruno, mas curtir a sua vida da forma que está escrito, não curtir sua vida do jeito que você está curtindo. O grande é onde eu isso aqui é minha, como eu vejo. Para mim, o julgamento do trono de Deus, do trono branco, não vai ser que, você pecou aqui, você pecou ali. Para mim vai ser, aqui eu te mandei o Bruno para falar com você nesse dia. Eu te mandei como é que é o nome do outro menino? O Mariano para falar aqui nesse dia. O Bruno fala através da graça, o Mariano fala através da lei. Quer dizer, eu tentei te alcançar de tudo, não foi jeito. Você não quis. Aí eu mandei aqui, e para mim é isso que está escrito lá, porque se Jesus Cristo resolveu o problema pecado, qual é o único pecado que ficou? Não aceitar ele. Então se a gente não aceitou a ele, o que Deus está anotando? Todas as vezes que ele deu oportunidade para você resolver isso aqui, você disse não. Tá aqui, quantas vezes eu mandei não é isso que a gente não ora, para que, puxa vida, eu estou com meu parente lá longe, ora o Senhor, mande trabalhadores da tua seara para falar sobre a tua palavra lá, né? Então, aí o Senhor manda fulano, mandou Beltrano, mandou, até pela televisão, às vezes está mudando de canal, passa num pregador daquele, chama a atenção dele, ele ouve, isso é besteira. Já tomou a decisão que aquilo é besteira, ele não quis ouvir. Então, tudo isso está sendo anotado, é como eu vejo. Isso é assim, eu vejo como uma situação tão delicada,
que você tem que saber até introduzir, né, pastor? Porque se você chega a ferro e fogo querendo introduzir de qualquer maneira, por exemplo, lá na empresa, se eu quero introduzir, mas isso tem que ser muito sutil, porque se você chega e fala assim, ó, você vai morrer, viu? Você vai queimar no fogo do inferno, fala com os caras. Mas é isso que a igreja fazia? Aí os caras falam assim, por que você acha que você está salvo? Por quê? Porque você está falando isso comigo? Entendeu? Por que você é melhor do que eu? Por que você é melhor do que eu? Você não está aqui também? Você não está aí, ó, se lascando aqui no serviço? E hoje em dia, o inimigo ele conseguiu afastar mais pessoas de Deus com a igreja do que com o pecado. É verdade. A igreja hoje, ela afasta mais as pessoas de Deus do que o próprio pecado. Porque tem muita gente boa que não comete grandes pecados, mas que não aceitou Jesus e nem vai aceitar do jeito que a igreja está. Porque a igreja fez para assustar. Quem é que quer ir para uma igreja que tem uma gritaria danada, que você tem que ser pobre, que você tem que dar tudo que você tem para a igreja ficar rica, você ficar... Eu saí da igreja por causa disso, porque eram diferentes o que a Bíblia dizia com o que a igreja estava vivendo. Então muita gente também se afastou, só que você não pode, você tem que ter a maturidade de entender de que existem o certo e existe o errado. Tem muita igreja boa aí, vamos buscar por ela. E o que a maioria das pessoas querem é conformidade ou comodidade. Eu quero ir na igreja aqui do lado da minha casa aqui, mas essa não presta. Mas tá então eu tenho que pegar meu carro e tenho que ir lá para onde presta. Você entendeu? Ah, não, vou ficar aqui mesmo. Não, você vai ficar aqui mesmo durante um tempinho, depois você vai embora. Depois você não vai ficar aqui durante muito tempo. Concorda? Se a igreja não presta. Você não vai se adaptar, você não vai querer, você não vai aceitar, aí você vai começar deixando, daqui a pouco você está no mundo de volta. E Bruno, você conhece a história das pessoas que estavam na época de Noé? Antes porque ele estava construindo a arca. E todo mundo criticando ele. Falando que ele era maluco. Sim. Falando que ele era maluco. Mas ele falou, você tem que preparar-se. Ele estava convidando as pessoas, ele falou, não, eu não vejo chuva, tudo está certo. Ele não via sinais, é a mesma coisa que você pode falar com ele. É a mesma coisa que falaram quando Noé estava construindo a arca. É um semente que você fala a verdade e deixa o Espírito Santo que ajuda ele a procurar se ele quer. Mas... Por isso é que é muito triste, por exemplo, para pais que ensinam o filho sobre a palavra de Deus e eles não aceitam. É difícil para filhos que falam com os pais não aceitam. É difícil para irmãos que às vezes falam com um com o outro e não aceitam. Porque a gente está vendo aonde eles vão estar. Mas a gente tem que lembrar de que é individual. A gente decide a nossa vida. A gente não pode decidir pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Mas a Bíblia tem uma promessa para isso. Que se você realmente aceitou a Jesus e conhece Ele, ou seja, tem um relacionamento com Ele, as outras pessoas vão começar a querer isso. Porque quando vai ficando, o cinto vai apertando, como a gente disse, quando as coisas vão ficando piores, eles vão olhar para o lado, tá todo mundo ruim igual eu. Não, o Bruno está bem, a Lidiane está bem. Então, você entendeu? Eu vi isso ontem. É a única maneira com a qual a gente pode fazer. Eles terminam sobre a gente. Tudo isso. Você quer ver uma outra coisa? Não é uma lei, não é uma obrigação. Mas a gente tem que separar um dia para o Senhor, não tem? Para a gente se reunir, para a gente ir para a igreja, não tem? Pode ser no sábado, pode ser no domingo, não é que seja uma lei. Então olha só, lá nos Estados Unidos, uma das empresas que tem o maior sucesso, ela é fast food, é igual McDonald's, Burger King, ela se chama Chick-fil-A, ou seja, um filé de frango, ok? Ela não abre no domingo. No domingo ela vai. E ela está nos aeroportos, ela está nos lugares mais, nos centros comerciais, ela não abre no domingo. Por que ela não abre no domingo? Porque ela acha o seguinte, que os donos são cristãos e eles vão para a igreja. Se eles vão para a igreja, os funcionários, que normalmente eles só contratam cristãos, também tem as suas igrejas. Também tem as suas igrejas. Então eles fecham. E todo mundo falou, quando eles começaram o negócio, há muitos anos atrás, eles falaram, vocês vão falir. Porque domingo, realmente, domingo é o dia que está todo mundo em casa, é o dia que mais dá movimento. Você pode ir qualquer dia da semana. Que está lotado. Uma fila enorme. O sanduíche deles é o melhor. O atendimento é o melhor. O preço é o menor que tem. Se você for comer um sanduíche, o preço deles é o melhor. E eles estão super, super, super bem. É a mesma coisa que você está tentando falar para o Bruno lá, teu amigo, sobre ele já viu a sua vida, já viu a transformação da sua vida, você está mostrando para ele, mas ele não quer. Também tem medo.
Porque sabe, quando você não confia em Deus, tem medo. O medo vai... Se você fecha domingo, são bilhões de dólares que estamos perdendo. Não vou fazer então. Porque tem medo. A Fabilene da música. Então, vai começar capítulo 22, mas eu acho que é bom parar aqui. Porque já está no Porque o 22 separar no meio não fica. já separou. Aqui. Então, vocês podem ver um pouco como vai aparecer o Novo Jerusalém. Imagina. Porque eu fazia isso. Quando lia, eu tentava imaginar uma camada de Por isso eu estava lendo devagar e eu ficava assim. Eu li, ficava assim. Eu ficava imaginando. E vocês entenderam quem é a Nova Jerusalém? Por que se chama Nova Jerusalém? Tem uma nova terra? Vocês viram a divisão que tem do povo de Israel para os outros filhos adotivos de Deus? Aqui mostrou claramente para a gente essa divisão. A Nova Jerusalém mostrou para a gente o novo céu e a nova terra. Esse é onde nós vamos estar. E mostrou a Nova Jerusalém, que é uma cidade que está acima, no lugar mais alto, que tem uma muralha e que tem as 12 portas e que tudo de pedras preciosas e de ouro. Eles são os filhos da promessa. Então eles têm um destaque. Lembra quando a gente estava lendo no capítulo 20 sobre os 144 mil, o exército que vem com Jesus? Quem são esses 144 mil? São das tribos, das 12 tribos de quem? Israel. Então, tudo isso as pessoas têm que entender. Por isso é que hoje nós não podemos ir contra Israel. Adivinha, Israel ainda não aceitou a Jesus como Salvador. A grande maioria dos judeus ainda está aguardando o Messias. Mas isso não faz a gente desmerecer eles, Mas porque lá ainda vai Israel existir. ainda está aguardando? Eles ainda estão Por isso seguindo o Velho eles estão Testamento. praticando O Velho Testamento. a religião deles. Judaica. Porque não Com as festas, com as celebrações do Velho Testamento. Aí que eu te pergunto, pastor, será que Deus não está esperando, não é ele, Israel, se converter totalmente? Não com tal. Não totalmente, mas esperando eles entenderem. Está esperando eles entenderem alguém também lá pregar a verdade para eles. E Mas nós acho que temos, não vai e muita nós gente? temos Vai muita gente lá, não vai centenas de pregar? missionários indo para lá. Tem sim. Os Estados Unidos manda um monte de gente, outros países mandam, o Brasil manda. Mas ainda ninguém ainda entendeu. Entende também que dizem que quando você lê o Velho Testamento, você tem um véu sobre os olhos. Você não consegue ver coisas espirituais porque você está na lei. Então tem missionários que vão lá para por isso que explicar. fala que tem que se rasgar o véu. Ele tem que ser tirado do véu ali. Sem o véu você consegue ver coisas espirituais. Mas ainda assim você está na lei, você está assim. Sobre Igual o burro de cabresto. O que a lei faz? Indica por Ela aponta o pecado. Mas Então a gente está focado no pecado. Aí eu não posso comer carne de porco. Aí eu não posso. Hoje é o sábado, eu não posso trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que usar. Meu cabelo tem que crescer aqui do lado. Entendeu? Você está preocupado com as coisas que não têm importância. As caras com as pedras. E também vai ter uma época que todo mundo vai ser contra Israel. Quando você presta atenção a isso, você sabe que o final está perto. Próximo. Porque Israel é um país pequeno. É um dos menores países. Sim, e você tem Síria, Iraque, todos que vão contra deles. Aí ali tem E ninguém nunca até hoje conseguiu destruir eles. Não, a briga ali é pela terra prometida. É mesmo? É pela Jerusalém. Eles querem o que não é prometido para eles. Exatamente. Então é uma coisa que é importante de que nós oremos pelo povo de Israel, de que nós estejamos quando tiver, até mesmo, por exemplo, lá nos Estados Unidos agora, na eleição que está tendo para presidente, um dos pontos que tem que ser visto é o candidato ele vai estar a favor ou contra Israel na luta que está havendo no Oriente Médio, entendeu? Não é somente com os meus interesses, porque os meus interesses são eternos também, então eu tenho que verificar, entendeu? O candidato pode ser ótimo, mas ele é contra Israel, para mim ele já não presta. Cada país que é de acordo com Israel prospera também. Nós nos Estados Unidos prosperou muito por causa disso. porque eles Sempre foi a favor de ajudavam Israel. Israel sempre.